7 anos após encerrar seu vínculo com a Globo, Otaviano Costa está prestes a retornar à emissora. O apresentador surge como um dos nomes mais fortes para integrar a próxima temporada da Dança dos Famosos, quadro de grande audiência do Domingão com Hulk. Segundo o colunista Flávio Rico do portal Léo Dias, as negociações entre o artista e a rede já avançaram e resta apenas a assinatura do contrato para selar o retorno. A aposta da Dança dos Famosos em nomes carismáticos e talentos que não possuem vínculo fixo com a casa tem se mostrado uma estratégia vitoriosa. O histórico de Otaviano no canal é positivo. Sua passagem anterior pela Globo, onde brilhou no comando do Vídeo Show, rendeu-lhe protagonismo também no Multishow e no Globoplay. Além de sua trajetória como apresentador, ele construiu uma carreira sólida na dramaturgia da emissora, com passagens por novelas como Caras e Bocas e Morde e Assopra. O possível retorno de Otaviano acontece após uma breve e turbulenta passagem pela Band. O apresentador deixou a emissora em outubro do ano passado, após apenas 6 meses de contrato. Oficialmente, o desligamento foi descrito como um comum acordo, encerrando o ciclo do comunicador que chegou a comandar o programa Melhor da Noite, projeto que sofreu diversas reformulações até ser descontinuado em março deste ano. Vale lembrar que o público já pôde matar a saudade do apresentador na tela da Globo recentemente. Em março deste ano, ele participou da Batalha do Lip Sync, no Domingão, onde protagonizou um duelo memorável com Tiziane Pinheiro. A relação profissional entre Otaviano Costa e Luciano Huck, aliás, é antiga. Curiosamente, Otaviano foi o responsável por substituir Huck na Band quando este migrou para a Globo nos anos 90, assumindo a grade que deu origem a programas como o Mais e o Superpositivo. Enquanto as negociações de Otaviano avançam, outros nomes também circulam nos bastidores. Luciana Gimenez, por exemplo, teria sido sondada para a edição de 2026, mas teria declinado do convite por estar em tratativas com a Band. Agora que a gente processou essa informação, eu preciso dividir com vocês uma reflexão mais profunda sobre esse movimento, porque a volta do Otaviano Costa para a Globo não é apenas uma contratação pontual, é um daqueles movimentos de xadrez que dizem muito sobre como a televisão brasileira está se reinventando e como os talentos precisam se adaptar ao novo mercado. Quando a gente fala do Otaviano, a gente está falando de um profissional que é, essencialmente, um camaleão da comunicação. Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, ele começou sua trajetória ainda muito jovem, lá no início dos anos 90, e desde cedo ficou claro que ele tinha um ritmo diferente. Muita gente esquece, mas o Otaviano começou como locutor de rádio, o que explica essa agilidade mental e essa capacidade de improviso que ele tem hoje. Ele é aquele comunicador raiz, que entende o tempo da TV, que sabe quando precisa ser sério e quando pode soltar o deboche, algo que ele refinou como ninguém. Para entender o peso desse retorno, a gente tem que olhar para trás. Ele não é um novato tentando uma chance, ele é um cara que já ocupou espaços gigantescos. A passagem dele pela Band, antes de ser nacionalmente conhecido, foi o que deu a ele a casca necessária. Ele foi o substituto do Luciano Huck na época em que o Luciano começou a migrar para voos maiores, e é curioso notar como a vida é cíclica, né? Hoje, décadas depois, os dois estão se reencontrando no palco do Domingão. Isso prova que o mercado televisivo é muito menor do que a gente imagina e que a etiqueta profissional, o networking de qualidade e a entrega técnica são o que mantém as portas abertas. Depois dessa fase na Band, ele teve uma trajetória interessantíssima na MTV, que foi onde ele consolidou esse estilo irreverente, quase caótico, que o público tanto gosta. Ali ele mostrou que não tinha medo de errar, de se expor, de brincar com o formato. E foi exatamente esse Otaviano, já mais maduro, que a Globo absorveu anos depois. A fase dele no Vídeo Show, na minha visão, foi o auge da sua popularidade como apresentador de entretenimento diário. Ele conseguiu dar uma personalidade ao programa que era muito dele. O Vídeo Show sempre foi um desafio para qualquer um, mas ele conseguiu trazer uma leveza, uma conexão com o público de casa que pouca gente alcançou. Ele não era apenas um apresentador lendo um roteiro, ele era alguém que parecia estar ali se divertindo genuinamente. E o que eu acho mais interessante na carreira dele é a versatilidade. Ele não se prendeu ao rótulo de apresentador. Ele voltou para a dramaturgia, fez novelas como Caras e Bocas, que foi um marco na carreira dele, onde ele pôde explorar um lado cômico que a gente via pouco. Ali ele provou que, além de comandar um palco, ele consegue habitar um personagem com credibilidade. Agora vamos falar desse momento atual, porque é aí que a coisa fica interessante.
A saída dele da Globo há 7 anos foi um baque para quem acompanhava o trabalho dele, mas na época, a justificativa era buscar novos horizontes, novos formatos, claro, a liberdade de transitar por outras plataformas. E ele fez isso. Ele investiu em rádio, em produções próprias, em projetos digitais, e depois teve essa passagem recente pela Band, que foi, vamos ser sinceros, um período turbulento. O mercado mudou muito de lá para cá. O projeto que ele assumiu, O Melhor da Noite, era um desafio hercúleo, num horário extremamente competitivo e com uma estrutura que talvez não tivesse a agilidade que um perfil como o do Otaviano exige. Não deu certo, faz parte do jogo. Só que o erro de um projeto não apaga a genialidade de um artista. E é aí que a gente entende porque a Globo está sondando ele para o Dança dos Famosos. Na minha visão, o Dança dos Famosos hoje funciona como uma vitrine de reposicionamento de imagem. Não é apenas sobre dançar, é sobre carisma. E o Otaviano tem esse carisma que transborda a tela. Quando ele participou da batalha do lip sync, o público reagiu na hora, a internet veio abaixo. As pessoas sentem falta desse tipo de entretenimento que não é engessado. Esse retorno, mesmo que seja inicialmente para um quadro específico, mostra que a Globo mudou sua estratégia. Ela não precisa mais manter todo mundo sob contrato fixo e exclusivo, ela pode contar com talentos que circulam, que trazem bagagem de fora, que têm vida própria nas redes sociais. Isso é muito mais saudável para a indústria. Eu, particularmente, acho que o Otaviano Costa é um dos poucos apresentadores brasileiros que consegue transitar entre o público de TV aberta, que quer ver o entretenimento clássico, e o público mais jovem e conectado. Ele tem esse dom de não parecer datado. Ele se atualiza, ele entende a linguagem da rede social sem parecer que está forçando a barra. E isso é uma raridade. Muita gente da geração dele tenta se adaptar e acaba soando artificial, mas com ele flui de forma natural. O que esse momento representa na história dele? Eu diria que é o fechamento de um ciclo de aprendizado. Ele saiu como um prata da casa e está voltando como um artista completo, que já tomou suas decisões, já errou, já acertou, já empreendeu e agora volta para o maior palco do país com muito mais controle sobre a própria imagem. Por outro lado, a gente não pode ignorar que o cenário da televisão brasileira está cada vez mais competitivo. Quando a gente vê que nomes como a Luciana Gimenez também aparecem no radar de outras emissoras, a gente percebe que o mercado está buscando justamente esses rostos que já têm uma marca pessoal muito forte. O público não quer mais ver o apresentador que é um robô. O público quer ver o Otaviano que briga no lip sync, que ri de si mesmo, que comete gafes e corrige ao vivo. É essa humanidade que a Globo busca, e é isso que o Otaviano entrega como ninguém. Eu estou muito curioso para ver se esse contrato vai ser assinado. Se for, eu acredito que a gente vai ver um Otaviano Costa muito mais solto, talvez até ocupando outros espaços na grade da emissora. A televisão brasileira precisa desse tipo de figura que não tem medo de se reinventar. Se a gente olhar para o histórico, sempre que ele teve um desafio grande pela frente, ele conseguiu transformar esse desafio em uma oportunidade de mostrar uma faceta nova. Ele não é um cara que se acomoda. E no fim das contas, a televisão é feita de momentos, de timing. E esse parece ser o timing perfeito para esse reencontro. O público gosta, a emissora ganha em audiência e o artista ganha um espaço nobre para mostrar que mesmo depois de tantos anos de estrada, ele ainda tem muito fôlego para manter a gente grudado na tela do Domingão. É um movimento que eu, como entusiasta de televisão, acho muito positivo e que tem tudo para render ótimos frutos para os próximos anos. Vamos ficar de olho, porque se a assinatura acontecer, a gente certamente vai ver uma temporada do Dança dos Famosos muito mais agitada e cheia de personalidade do que a gente viu nos últimos anos. Muito bom, ok. Obrigado por assistir até o fim. Eu acho que notícia é uma coisa importante a gente ficar antenado. O brasileiro gosta de notícia, de telejornal, de novela, de acompanhar os famosos, reality e todas as coisas que são úteis. Tem tanto canal aí fútil, passando coisa que nem tem nada a ver, as nossas crianças consumindo. Bom, eu tô postando notícia e é de hora em hora, hein? Dá trabalho pra caramba. Então me ajude aí, se inscreve pelo menos. Vai custar nada pra você, mas vai fazer esse cara aqui feliz demais. Fechou? Então vou ficar aguardando aí, tá?